Boa noite, meus irmãos, boa noite, amigos, boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma vez estamos dando início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, um estudo que nos traz sempre essa grande alegria de cada vez aprender um pouquinho mais essas questões que Allan Kardec fez aos espíritos, as respostas esclarecedoras, dúvidas que são pertinentes a todos nós e que estamos tendo a oportunidade de, devagarinho, ir descortinando, aprendendo, entendendo como uma coisa funciona, essa ideia do nascimento, da morte. E isso nos traz esse consolo, esse conforto, que é o que a gente sempre fala sobre a doutrina espírita, que é consoladora. Ela é consoladora porque ela nos traz exatamente as explicações de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos ao desencarnar, ao perder esse corpo físico. Quando a gente entende começa a entender, né, todo esse mecanismo de nascimento, viver, morrer, renascer, esse crescimento espiritual, essa necessidade de nós evoluirmos, e nas duas asas que vimos no programa passado, tanto na intelectualidade quanto na moralidade, e agora estudando sobre a influência dos órgãos físicos no espírito, a gente vai se dando conta do que está nos acontecendo à nossa volta. E vai nos consolando, vai mostrando para nós que tudo que passamos aqui de dificuldades são passageiros. São para que a gente possa aprender com as dificuldades que estamos passando, porventura, nesse momento. Mas sempre, tudo que nos acontece tem um final pedagógico. Tem um final que é para que a gente possa evoluir. Então, com esse objetivo, a gente vai dar continuidade a esse estudo, que é um livro de 1019 questões. Estamos ainda na 370. Temos muita coisa ainda pela frente, né, Célia? Temos. A estudarmos muitos assuntos. Mas a cada questão a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Vamos entendendo, encaixando como um quebra-cabeça toda essa nossa existência, o porquê de muitas coisas que nos acontecem. E o que é fantástico na nossa mente, né, Nivaldo, é que quando nós chegarmos lá na última questão, na 1019, e retornarmos a primeira, aí a gente lê essas questões que nós já estamos passando e nós temos um outro olhar. Com certeza. Uma outra visão. Porque já evoluímos, né, Célia? O amadurecimento. Amadurecimento natural. É o que nós falamos aqui. Se nós olharmos para trás, há um ano passado, há 10 anos atrás, como nós pensávamos sobre um determinado assunto, e hoje a gente vai perceber que houve uma evolução. Pensamos diferente, temos um outro entendimento. Por quê? Porque nós evoluímos. Nós tivemos acesso a outras informações que veio a enriquecer o que a gente já sabia. E essa evolução, né, Nivaldo, ela não é... Ela acontece, ela simplesmente... É natural. É natural. A gente vai adquirindo esses conhecimentos, a gente vai estudando e naturalmente a gente vai. A gente erra. Eu não podia. Sabe? A gente já começa a criar esse sentimento do que a gente pode ou não pode. E daqui a pouco a gente não está fazendo mais aquilo. É fantástico o que acontece. Então vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso estudo, pedindo sempre a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos amigos espirituais, os nossos mentores que nos intuam, nos inspirem, que a gente tenha a clareza necessária na leitura para que a gente possa ter as palavras certas
e levarmos, não só para vocês, mas para nós, esse entendimento sobre todas as questões que estudaremos juntos nessa noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Nivaldo, nós estamos na questão 370. Programa 77, né? 77. E é a influência, ainda continuamos falando no sobre item, a influência do organismo. Né? Dos órgãos no espírito. Né? E Kardec, né, no programa passado, formulou uma série de perguntas sobre órgãos, sobre o espírito. Vimos que o espírito é perfeito, mas os órgãos, a animação desse corpo físico tolhe, né, essa liberdade dos espíritos. Demos exemplo, né, Célia, da limitação da visão. Da limitação, muitas das vezes, até da locomoção, né, e que é do corpo físico, não do espírito. Não do espírito. O espírito é perfeito. Que isso tudo faz parte de uma reprogramação reencarnatória, né? Precisamos esclarecer. Então, a 370. É isso aí que você falou, dessa programação reencarnatória, tem que ficar sempre muito claro para nós. Porque não é assim, não, ele vai nascer com essa deficiência, assim, com maior... Não é. A necessidade de cada um de nós. Então, todas as necessidades que a gente possa ter ou identificar em algum irmão nosso, que a gente tenha essa nítida consciência de que tudo aquilo foi fruto de uma programação, de uma necessidade reencarnatória para que ele aprenda com o que está vivenciando. E já foi falado aqui também, né, Nivaldo, um parênteses antes da gente começar, não é para a gente olhar para esse irmão e falar assim, não, esse é o problema dele, é programa reencarnatório dele, deixa ele passar por... Não é isso. Também não é para a gente falar, ai, que peninha, não é para isso. A gente pode fazer, a gente deve fazer uma prece pedindo força, irmão, você consegue, você não está sozinho. Isso aí. E ajudarmos sempre que possível. Sempre que possível. Sempre. Ou fisicamente, né, materialmente ou fisicamente, ou se não, até através de uma prece. A nossa mão tem sempre que estar estendida para ajudar. Então, vamos lá na questão 370. Na questão anterior, no programa anterior, na questão 369, Kardec pergunta assim: o livre exercício das faculdades da alma está condicionado ao desenvolvimento dos órgãos? Kardec fez essa pergunta e aí a espiritualidade falou, os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. E na 370 ele pergunta, pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? O cérebro é só mais um órgão. Perfeitamente. O cérebro não é do espírito, o cérebro é do corpo físico. Aí Kardec, a espiritualidade nos diz, não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. As faculdades são do espírito. Os órgãos são instrumentos de manifestação. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, a gente não pode... Os órgãos, eles são
a deficiência dos órgãos são um obstáculo à manifestação do espírito? Sim, são. Mas a gente não pode confundir o efeito com a causa. É o que a espiritualidade nos diz, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, isso tem que ficar bem claro para todos nós. Falando ainda, né, Célia, sobre a mente e o cérebro. A mente e o cérebro. Só o cérebro é do corpo físico, mas a mente, a inteligência é do espírito. É do espírito. Aqui tem um desdobramento essa questão, que é o item A, 370A. Assim sendo, a diversidade das aptidões no homem deve-se unicamente ao estado do espírito? E eles respondem, unicamente não é exatamente o termo. Aí está o princípio nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Porém, é preciso levar em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos o exercício de suas faculdades. Então, é evidente que para que a gente tenha vamos assim dizer, né, Célia, um movimento perfeito do espírito, para que esse espírito possa exercer todas as suas faculdades, primeiro, ele precisa ter essas faculdades como espírito. Se ele não tiver, ele pode estar num corpo físico perfeito. Ele não vai conseguir manifestar essa faculdade, porque ele não possui. Segundo, o espírito tem essa faculdade. É preciso que o corpo físico, os órgãos também o possibilite, para que ele possa, então, também exercer essa faculdade. Precisa ter essas duas condições. O espírito ter e o corpo estar compatível com o que o espírito precisa. Pois é, aí a gente vai cair numa observação que eu fiz no programa passado, mas o espírito, os órgãos não permitem ao espírito desenvolver. A gente não pode esquecer que tem uma programação. Se hoje ele está nessa condição, se hoje nós estamos nessa condição, o espírito perfeito e um órgão aqui brecando, tolindo essa manifestação dele, tem uma razão de ser. Uma causa, né? Essa é a experiência que ele precisa passar para... Nós temos várias existências. Limitações, né? Trazer as nossas limitações. E elas vão sendo superadas paulatinamente. Então, só para resumir, né, Célia, temos duas situações. O espírito tem a faculdade, tem aquela habilidade, e o corpo físico não o permite. Ele, por exemplo, é um grande maestro de piano, mas ele nasceu com um comprometimento nas mãos. Então, o espírito tem essa faculdade, mas ele não vai poder exercer, porque o corpo físico está limitado. A outra situação é que o espírito não tenha essa habilidade. O corpo físico é perfeito. O corpo físico é perfeito, mas o espírito não tem essa habilidade. Ele quer, mas ele não tem. Ele vai ter que, então, desenvolver. E aí vai ter a possibilidade, porque o corpo físico é compatível para que ele possa desenvolver isso. Repetindo, refrisando, né? Ratificando o que a Célia falou, tudo isso obedece uma programação reencarnatória. Não é aleatório. Você vai nascer assim, você vai nascer assado. Nós falamos aqui algumas vezes, né, Célia, que antes da gente ir para o departamento da reencarnação, né? A gente passa antes num departamento que é chamado de esclarecimento.
Esse departamento de esclarecimento, eles vão nos contar tudo que nós precisamos aprender. Tudo que nós fizemos de, não errado, mas dos equívocos que nós cometemos, das falhas, e aí eles vão nos mostrar o que a gente precisa fazer. E claro que essa programação em muitas das vezes é feita em conjunto. Nós vamos então adotar determinadas limitações nos nossos corpos físicos ou na nossa mente, para que a gente possa corrigir determinados equívocos e desenvolver outros. É assim que a coisa funciona. Na outra encarnação, a gente vai desenvolver outros, até que a gente vai chegar a uma perfeição. E todos vamos chegar lá. Todos vamos chegar. Porque Jesus nos disse que nenhuma ovelha seria perdida no reino do Pai. A gente... E que um dia todos nós faríamos tudo que Ele faz e fez e muito mais. Então... A gente precisa ter essa clareza. Porque a gente vê muitas vezes irmãos assim completamente tolhidos. Mas aquela experiência que ele está passando agora... Nesse momento, dessa encarnação, né? É o início de um caminho para a perfeição. E ele vai. E ele vai conseguir, ele vai... trilhar esse caminho, porque querendo ou não querendo, concordando ou não concordando, acreditando em Deus, não acreditando, seja lá qual for a nossa crença, todos nós seremos espíritos felizes. Com certeza. Isso é lei de Deus. E um dia todos nós entenderemos isso, né, Célia? Esses irmãos que, infelizmente, hoje até duvidam da existência de um Deus maior, né? Um dia eles vão ter certeza também, como nós hoje já começamos a ter, né? Temos as nossas convicções. Mas o mais importante também, Célia, ainda fazendo aqui um outro adendo, como estamos passando... particularmente, né, no momento atual, por tantas tribulações no planeta, com tantos desencarnes coletivos, com tantos acontecimentos particulares que nos abalam, que nos afetam, que nos tiram, muitas das vezes, a vontade de viver. Mas é preciso que a gente tenha, acima de tudo, esse entendimento que o que estamos passando, por pior que seja neste momento, é a nossa necessidade. É a nossa melhor oportunidade para evoluirmos. Célia, falar isso para alguém que está passando por dificuldade é difícil. Porque a gente vai escutar assim, você fala isso porque você não está vivendo. É difícil, mas tenham certeza de que tudo que vocês estão passando hoje, assim como a Célia e eu estou passando, é o melhor para mim. É o melhor, porque o pai sempre quer o melhor para o filho. E ele está nos dando essa oportunidade, neste momento, de estarmos encarnados nesse planeta, nesse momento, para, com certeza, aprendermos muito com tudo que estamos vivenciando. Então, tenham fé, tenham força, que tudo isso vai passar. Mas não digo que seja nessa vida, não. Porque o espírito é imortal. Se não for nessa, com certeza será em vidas futuras. E aí, Nivaldo? Melhores. No programa passado nós falamos do Evangelho, do link que é feito. Em cima disso que você falou, o Evangelho nos diz, nos alerta para o bem e o mal sofrer. Mas como que eu vou sofrer bem? Como é que pode isso? Entendendo. Como é que nós vamos sofrer bem? Entendendo essa necessidade que estamos passando. Por essas privações que estamos vivendo, por essas perdas que estamos tendo. Entendendo. Nos resignando. Porque o nosso Pai não faz nada. Ele não nos quer ver. Ele não nos quer ver triste. Sofrer. Ele não nos quer... ele não quer olhar
para nós e nos vermos chorando. E aí, Célia, vai ter pessoas que vão dizer, pô, mas eu quero ser feliz agora. Pois é. Na próxima, infelizmente, muitas das Nem vezes... na próxima. Nem na precisa próxima. ser nas próximas. Mas é assim mesmo. A gente precisa entender isso com alegria. Com alegria. Com alegria de viver. Ele porque sabe. estamos tendo essa oportunidade de termos essa chance de sonhar já com essa alegria futura. E a nossa felicidade, porque me bateu aqui agora, Nivaldo, a nossa felicidade, a minha felicidade, agora está assim, se transbordando de poder falar isso, de dividir isso com vocês. Entende? Porque é muito bom, é muito gratificante, é muito consolador saber isso. Saber que o que estamos passando é porque precisamos passar. Ele sabe. E fazer aqui, né, Célia, mais 2 minutinhos de vocês aqui, um relato pessoal. Nós, quando procuramos uma casa espírita, né, Célia, sabemos que é por 2 motivos. 2 motivos. Ou amor, ou pela dor. É muito raro a gente encontrar quem procure por amor, né? Tá tudo maravilha, tudo muito bom na nossa vida, mas eu quero ir lá assim mesmo. Não, a gente vem pela dor. E como centenas e centenas, talvez milhares de voluntários e frequentadores da nossa casa, o MAP, chegaram aqui com muita dor. E eu também me incluo. Ávidos em busca de um consolo, de um conforto. E nós encontramos no Evangelho. No Evangelho. Encontramos nessa doutrina, nesse entendimento, quando a gente percebe que tudo que estamos passando é preciso, é necessário para nós, e que a gente tem a oportunidade, diante de todas essas obras que essa casa desenvolve, dos projetos aqui, a oportunidade que nós temos de olhar um pouco para o lado, nem para trás, Célia, para o lado, e auxiliar os irmãos, tirarmos o foco do nosso umbigo, da nossa dor, e começarmos a olhar a dor do outro, a nossa diminui. A nossa diminui. A nossa diminui, junto com esse entendimento, volto a dizer, dessa doutrina, que é uma doutrina de amor, uma doutrina que nos traz esse entendimento mais profundo. Aqui, a gente entende o porquê da vida. O porquê. E aí, Nivaldo, a gente se transforma. Passamos a rir, a ter uma vida mais leve, mais reconfortante e mais feliz. Porque você falou, quando a gente olha para a dor do outro, quando a gente tem contato com esses estudos que essa casa nos proporciona, a nossa dor diminui. Com certeza. Mas não é, gente, a dor em si, ela não diminui. Nós é que nos reforçamos, nós é que nos tornamos mais fortes. Ficamos mais então fortes, ela né? diminui. É por isso que ela diminui. Porque a minha fortaleza cresce. Porque todas as vezes, não tenham a menor dúvida, todas as vezes em que a gente se dedica ao outro, o nosso, ele diminui. A gente esquece um pouquinho do nosso umbigo. Isso aí é certíssimo. Isso aí é a lei do retorno. Você dá e você recebe. Está na música de Francisco de Assis, que a gente canta toda hora. É verdade. E a gente muitas das vezes canta essa música, faz essa prece, essa oração, mas a gente não faz a contextualização do que estamos falando. Do Pai Nosso, da canção de Francisco, do que estamos falando ali. Da profundidade da mensagem que essa canção traz para nós. Nós já fugimos completamente do livro dos Espíritos, né? Mas é só pertinente, né? A música de Francisco de Assis, eu fico assim, prestando muita atenção quando a gente tem as nossas reuniões, que tem um pedacinho que diz amar
que ser amado. A música, a letra diz amar que ser amado. Aí a gente canta. Amar e ser não é amado. essa ali. Ou seja, Muita gente faz o entendimento errado. Porque muita gente acha amar que ser. Não, amar e ser amado. amar e ser amado. Como Eu que eu quero vou amar, mas eu quero ser amado também. Amar que ser amado. Mas Francisco dizia isso. A obrigação nossa é amar. Que a gente ame do que ser amado. Amado. Vamos lá, Nivaldo. Vamos lá. Célia, tem uma nota de Kardec aqui para fechar esse assunto, que nós fugimos um pouquinho, que é da influência do organismo, mas tu vai ler para nós essa notinha de Kardec para a gente fazer o fechamento e entrarmos no outro tópico. A pergunta anterior, né, a 370A, Kardec perguntou, sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito. E é engraçado que Kardec ele chama nossa atenção para as perguntas que ele faz, porque lá na questão 368 ele diz assim, exercidas com total liberdade. Aqui ele diz assim, unicamente. Então, ele sempre faz essas afirmações, ele sempre é taxativo e a espiritualidade sempre responde. Unicamente não é o termo. Então, é só para chamar a atenção disso e vamos à nota de Kardec. Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Repetindo. Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições. Admitindo-se, por que nós trazemos predisposições? Em função do que a gente vai ter que... Da nossa programação reencarnatória. Da nossa programação reencarnatória, do que nós vamos ter que desenvolver aqui. Então, olha como a misericórdia do nosso Pai, ela não tem como a gente medir. Nós viemos com todas as ferramentas que precisamos para executar o nosso trabalho. As ferramentas são dadas. As ferramentas são dadas. O uso que a gente vai fazer delas é que é o nosso problema. Então, ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio, sem responsabilidade de seus atos. É por isso, aí a gente iria culpar o órgão, mas foi o órgão. Então a gente já culpa a carne é fraca. Só não foi eu, foi a minha mão. Pois não fui eu, foi a minha mão. Fora preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são gênios porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Não é. Consequentemente, sem esses órgãos, não teriam sido gênios. E o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio,
ou um Rafael, desde que se achasse promovido de certos órgãos. Então, a Kardec está aqui nos explicando que não são os órgãos que vão determinar, né? São essas predisposições que nós trazemos, que o espírito traz. Perfeitamente. Essa suposição se torna mais absurda ainda quando aplicada às qualidades morais. Então, assim, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o tivesse dotado de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado. E o maior dos celerados só precisaria de certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Então, é acelerado, né? É malvado, né? Capaz perverso de cometer crimes, perverso. Então, dependendo do órgão, Vicente de Paulo, ele poderia ter sido esse acelerado. Nessa concepção de ideia, a gente colocaria toda a responsabilidade no órgão. No órgão. Admite, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos, por efeito do movimento, e nada mais tereis de irracional. São as faculdades que vão desenvolver esses órgãos, como Kardec diz assim, como os músculos. Se eu vou, quantas pessoas a gente vê com o físico completamente delineado? Porque bota esses músculos para trabalhar. Perfeitamente. Tomemos uma comparação trivial. A força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconheceis o homem que se entrega à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado? Ou será a embriaguez que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem as marcas da faculdade. Esse exemplo que ele deu aqui da bebida, da embriaguez, é perfeito para ilustrar isso que nós acabamos de ler. Porque a gente percebe na pessoa que tem o hábito de se embebedar constantemente, ela tem características físicas. Então, são aquelas características físicas que embebeda ela? Não. Aquelas características físicas nos permitem identificar um vício. Né? Perfeitamente. Então, é isso que Kardec está dizendo aqui. E no final ele diz, pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. São as faculdades que vão marcar esses órgãos. E aí nós vamos para um outro tópico, idiotismo e loucura, né? Vamos falar sobre idiotia e loucura. E aí a gente vamos prestar atenção nessa palavra idiotismo. Fazer aqui exatamente, né, Célia, falar primeiro sobre essa palavra, porque ela tomou assim uma conotação. Quantas vezes a gente chama, tu é um idiota, né? Depreciativa. E na verdade, a idiotia, nós estamos tratando de uma pessoa desprovida de inteligência. Pois é. Né? E a gente toma essa palavra hoje, usa ela com essa conotação depreciativa, né? Isso é um dos aprendizados
que esse estudo nos proporciona. Nos traz, né? Nos traz, Porque daqui para frente a gente até pode, porque todos nós temos, né, o nosso livre-arbítrio, e a gente pode continuar usando esse adjetivo depreciativo para o nosso irmão idiota. Mas a gente já sabe o que é o idiotismo, né? É ninguém pede para nascer sem inteligência. Se nasce, se vem com essa característica de idiotismo, tem uma razão de ser e a gente tem que respeitar isso. Respeitar, acima de tudo, respeitar, exatamente. Assim como a loucura, né, Célia? Como a loucura. Nós estamos tratando da loucura de uma insanidade, né? Uma insanidade que tem como característica, né, pensamentos anormais. Pois é. Então, que a gente saiba a partir de hoje que não empregue essa palavra com esse contexto depreciativo, nessa conotação depreciativa, né, Célia? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre, então, a idiotia, a loucura. Na questão 371, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Olha a pergunta de Kardec. Isso, se a gente for parar para pensar em quem era Kardec, porque quando ele codificou esse livro, ele já tinha um estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, olha a pergunta que ele faz. Não é pra gente? Com certeza. Não é a pergunta que nós... Nos questionamos, nos fazemos, né, Célia? Será que ao nos depararmos com pessoas assim. Será que natureza inferior? Um espírito inferior que está habitando aquele corpo? Não é nem um espírito inferior, não. A natureza dele é inferior. Kardec está perguntando. Ou seja, o nosso pai criou alguém inferior. Nós já sabemos que criou todos nós iguais. Pois é. E os espíritos então nos respondem: não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que imaginais, que sofre pela insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Então, ou seja, você veja a didática de Kardec aqui, Célia, porque ele primeiro, para abordar esse assunto aqui, ele primeiro falou sobre a influência do órgão do espírito. Criou essa base para nós, para que agora a gente possa falar sobre esse tema, esse assunto, com mais aprofundamento. Nós já estudamos que o órgão do corpo físico não limita o espírito, mas ele não ele não transforma o espírito. Então, neste caso aqui da idiotia, ou do cretino e do idiota, trata-se de espíritos perfeitos, limitados pelo corpo físico. Como eles nos respondem. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que imaginais. Pois é. Que sofre pela insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar, do corpo físico. E ele dá um exemplo aqui, como o mudo, que sofre por não poder falar. Porque o mudo, o espírito fala. Mas ele nasceu com uma deficiência no órgão, no aparelho fonador, que vai impedi-lo de falar. Então, essa deficiência é do órgão, não do espírito. E aí eu falei assim, mas como o cretino, o idiota, muitas das vezes é mais inteligente? Lembra quando nós falamos que tudo obedece uma programação?
Exato. Nessa encarnação, ele está dessa maneira. Sim, perfeitamente. Tem alguma causa. Porque isso aqui é o efeito. Isso é o efeito. Tem alguma causa lá atrás. Então, qual foi o uso que... Por exemplo, porque no Espiritismo não tem nada assim taxativo, né? Mas qual foi o uso que ele fez dessa grande inteligência? A inteligência em vidas passadas. Né? Então ele agora vem dessa maneira. Isso não quer dizer que fez mau uso, não. A causa pode ter sido outras, várias. Né? Mas é possível também. Mas é possível. Que tenha sido feito um mau uso dessa habilidade, dessa faculdade, e o espírito, então, passando por aquele processo lá do processo reencarnatório, do processo de esclarecimento, ele vai perceber que ele precisa renascer e passar por um período limitado, com essas faculdades adormecidas. E aí ele vem nessa condição. É preciso que a gente tenha esse entendimento. E aí Célia, dá nós tempo? Estamos chegando ao final, Célia. Rapidinho. Esse voou. Acabou já o nosso horário. Nós vamos dar continuidade, então, a esse programa, a esse estudo. Na próxima segunda-feira. Né? Paramos, então, na questão 371. 371. Esse eu achei que passou assim. Voou. Mas eu fico muito feliz quando ele passa assim rapidinho, porque é sinal de que, pelo menos para mim, foi muito agradável. Porque quando não a gente fala assim, dá 6 horas da tarde, mas não dá meio-dia. Né? Então, as horas se arrastam. Então, chegamos, né, mais uma vez ao término desse programa. Agradecendo, né, sempre ao nosso Pai. E já vamos estar pertinho da chegada do nosso Mestre Jesus, né? Natal chegando, né? Com a gente. Estamos às portas do nosso Natal, do nascimento de Jesus. Agradecendo a esse irmão por todo esse carinho que ele tem por todos nós. Agradecendo, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Agradecendo, Pai, por todos esses ensinamentos que temos acesso, por todos esses irmãos que nos proporcionam esses entendimentos. E isso, Pai, nos possibilita, nos dá a oportunidade de almejarmos um degrauzinho, por menor que ele seja, nessa escalada que temos que fazer. E, Mestre Jesus, nós te pedimos que ilumine esse caminho que nós temos que percorrer. Ilumine, irmão querido, os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Principalmente, irmão, o nosso querer. Nos ajude a desenvolvermos esse olhar mais fraterno para o nosso irmão. Nos ajude, Mestre, a entendermos da importância de olharmos, de sentirmos o nosso irmão verdadeiramente como irmão. Te agradecemos por mais essa oportunidade. E te pedimos, Mestre, esteja sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.